continuação do vídeo, tá? Então, a partir de que a gente se conhece e a gente conhece a Bíblia, fica tudo mais fácil. Então, na primeira depressão, como que eu venci? Buscando na palavra de Deus, né? Em Provérbios 12, 25, diz assim: o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Salomão já sabia que existia a ansiedade e a depressão e sabia que ambas andavam juntas. E ele tinha sabedoria para apontar um alívio, quer dizer, uma palavra bondosa. Então, quando alguém está passando por algum problema de transtorno mental, então basicamente estou falando de depressão, de ansiedade, de síndrome de pânico ou qualquer outra coisa, a gente precisa de ter sabedoria para tratar, né? E a Bíblia fala assim que quem não tem sabedoria é que peça a Deus. Então a gente precisa de pedir a Deus e a gente também precisa de estudar. A gente também precisa de se informar sobre, para a gente não falar besteira, como um monte de besteiras que eu ouvi. E essas besteiras me conduziram muito mais para as tentativas de suicídio, porque apesar de estar servindo ao Senhor, de estar levando uma vida de santidade, de estar fazendo as coisas, eu entrei num choque espiritual muito grande. Eu falei, poxa vida, Senhor, eu entreguei a minha vida para o Senhor, eu abandonei todas as práticas que eu fazia de errado, eu me converti, me confessei, estou no seu altar te servindo, e quando eu estava servindo a outros deuses, fazendo um monte de coisa errada, eu nem resfriado eu não tinha, e agora eu estou servindo ao Senhor, e eu estou nessa condição, praticamente inválido, vendo os meus filhos indo morar na casa da minha irmã, minhas dívidas aumentando, pessoas batendo na minha porta, os amigos de Jó na minha casa, os meus irmãos em Cristo na minha casa me acusando porque eu estava naquela situação, porque eu estava com maldição, porque eu não dava dízimo, porque um monte de situações, entendeu? Então, a gente precisa de ter sabedoria para falar. Se a gente não tem sabedoria para falar, se a gente não teve tempo de buscar conhecimento, que pelo menos a gente possa ouvir o nosso irmão e não dar a nossa opinião, a não ser que seja pedido, entendeu? Então, o meu consolo foi tentar trazer na minha memória situações, e eu gosto sempre de dizer, né, e eu converso bastante com a Adriana sobre isso. A Adriana, nessa segunda fase da minha depressão, ela me ouviu bastante, mesmo que pela internet, a gente sempre conversou abertamente sobre isso, ela me ajudou muito, ela não tem noção de quanto que ela me ajudou nos momentos de maior crise, da gente conversar bastante, né? E mesmo ela não tendo conhecimento de causa, ela foi uma escuta daquilo que eu precisava de colocar para fora, sem julgamento. Então ela ouviu e não me julgou. E isso que é importante a gente saber fazer, ouvir e não julgar. Então, quando chegou no clímax de todas as situações, eu comecei a questionar a Deus, e aí eu costumo sempre dizer que a Bíblia Sagrada, ela conta a minha história, o meu passado, o meu presente e o meu futuro. Todos aqueles personagens da Bíblia são igualzinhos a mim e a minha história que está relatada lá. Então, quando eu entrei em depressão, o Espírito Santo de Deus me trouxe a lembrança de que outros homens passaram pela depressão também. O profeta, no momento que Jezabel estava mandando matar todos os profetas de Israel, e ela com os profetas de Baal e de Acera, o profeta se colocou na caverna e pediu a morte. Ali ele estava em depressão. Davi, quando foi para a guerra e o inimigo veio e tomou as suas mulheres e as crianças, Davi chorou copiosamente, estava em depressão. O próprio Jesus Cristo, lá no Getsemane, no momento que ele suava, que ele chorava, ele falava assim para o Pai: afasta de mim esse cálice, estado profundo de depressão. Então eu entendi que
eu estava passando por aquilo. Um dos personagens da Bíblia que eu mais me identifico, que era Gideão, naquele momento que Gideão estava lá malhando o trigo no lugar errado e tudo aquilo que ele plantava, vinham os inimigos e colhia. Naquele momento também, quando ele fala que Deus o chama, fala, sou contigo, homem valoroso, ele fala, eu, o menor da minha casa, era um estado de depressão, um estado que eu estava também. Então, é preciso a gente ter sabedoria para lidar com os nossos irmãos e a gente exercer aquilo que o Evangelho diz. Que quando tiver alguém enfermo, a gente chamar os presbíteros, o presbítero ir lá, ungir e fazer a oração da fé, não abandonar os nossos irmãos, pelo amor de Deus, não abandone os seus irmãos doentes, não abandone as viúvas, os pobres e os necessitados, porque um dia eu estive naquela posição, deitado ali no meu sofá, carente, dependendo da oração, dependendo do abraço, dependendo do carinho dos meus irmãos, e todo mundo sumiu, todo mundo desapareceu. E isso só contribuiu para eu me achar a pior pessoa do mundo, achar que eu estava excluído do amor de Deus e buscar um alívio naquele momento, sabe? Que era o suicídio. E por mais que a gente tenha um monte de ensinamento acerca de suicídio, ali era o meu único caminho para apaziguar a minha esposa, porque eu fiquei 3 anos sem dormir, 3 anos sem me alimentar, 3 anos sem me alimentar direito, sem beber água direito, porque eu não fazia as minhas necessidades físicas, eu não, perdoe o termo, tá? Eu não urinava, não defecava, vivia com sonda por todo o meu corpo, fui muito violentado fisicamente, fui muito agredido espiritualmente, fui muito agredido de um monte de maneiras que a minha cabeça ficou uma verdadeira trevas. Então, é o conselho que eu te dou. Procure exercer o amor de Deus. Se você não tem, peça para o Senhor esse amor de Deus, essa capacitação espiritual para você lidar com as pessoas, principalmente da igreja. Não julgue, busque conhecimento, faça como Salomão. Vá procurar uma palavra bondosa para ajudar o seu irmão naquele momento. Eu sei que é difícil, eu sei que é muito difícil você lidar com pessoas doentes, sei que é muito difícil, mas peça para o Senhor a capacitação do Espírito, porque Ele é poderoso para fazer isso. A Adriana, que é minha amiga, a gente já teve a oportunidade de conversar pessoalmente, ela já veio aqui a São Paulo, eu devo uma visita para ela em Minas. Ela foi instrumento de Deus, na minha vida nesse período de depressão, com todas as coisas que aconteceu. Ela sabe muito bem o período que eu passei. Eu sempre fui sincero e franco com ela, e ela foi uma escuta, foi abençoada por Deus para trazer alívio nos meus momentos, até que eu busquei a depressão e consegui, busquei a terapia e consegui colocar, juntamente com um terapeuta cristão, tudo aquilo que passou durante toda a minha vida, inclusive na minha vida ministerial, inclusive na minha vida com os meus irmãos em Cristo Jesus. Tá bom? Então, se você quiser um pouquinho mais de informação, o meu livro é bem pequenininho, ó, são poucas páginas, baratinho, é R$20. Você encontra pela editora Viseu, eviseu.com, tem no Instagram, tem no Facebook, tem no Twitter e tem um QR Code aqui no livro. A Adriana tem uma edição deste livro aqui que eu presenteei ela. Pede para ela levar para vocês aí, e você pega aqui no QR Code e você consegue as informações da obra e você consegue adquirir para presentear um amigo seu, para presentear o seu pastor, para presentear o corpo de obreiros da tua igreja, porque isso aqui é um instrumento de bênção. Quando eu escrevi no pico da minha depressão, e foi justamente esse livro que também me ajudou a sair da depressão, juntamente com compartilhar isso com a Adriana, tá bom? Fica com Deus, estou aqui para ser bênção, ser canal de bênção na vida dos irmãos, e que Deus abençoe vocês, que seja tremendo isso na vida de vocês,
essa motivação que a liderança da igreja teve de tratar deste assunto, nós precisamos de debater sim esse assunto, nós precisamos sim de falar sobre este assunto de transtornos mentais. Deus abençoe, obrigado à liderança da igreja por permitir que através da Adriana eu pudesse trazer um pouquinho da minha vivência e de ser um canal de bênção na vida de vocês. Deus os abençoe, em nome de Jesus, que vocês recebam a cura, que vocês recebam a edificação do Senhor, em nome de Jesus. Fica com Deus, tá bom? E estou aqui para qualquer coisa.